Vamos começar falando da liberação do enunciado do T1, tá? Então, como vocês vão se lembrar lá do nosso primeiro dia de aula, eu mencionei para vocês que os dois trabalhos práticos da disciplina são trabalhos em grupo, cada trabalho mais ou menos sobre uma metade da matéria, né? Esse primeiro trabalho vai ser sobre data warehousing, e o segundo vai ser de data mining. Então, o que a gente pode fazer agora de muito prático? Deixa eu ver se eu abro aqui o anunciado. Eu só passo bem rapidinho com vocês aqui. Vocês vão poder ver ele no Moodle, né? Deixa eu só compartilhar a minha tela, aí eu passo o enunciado dele aqui. Tá, imagino que vocês já estejam vendo. Qual é a ideia? Então, um trabalho em grupos. Deixa eu ver quantos vocês são, só para eu ter noção de quantos grupos vão ser. Tu sabe de qual, né, Otávio? Quantos eles são? Na real, são para ser 6 grupos. Pelo menos no Discord ali a gente comporta 6. Sim, a gente comporta 6, mas tu sabe quantos eles são? 17. 17. Tá, vamos assumir que eles são 18. Aí todo mundo fica feliz. Porque se eles fizerem 6 grupos, dá para ser 6 trios, né? Deixa eu abrir de novo, sumiu aqui. Tá, eu sempre boto grupos por volta de 5 componentes. Vocês vão fazer uma modelagem lá. Então, basicamente, cada grupo vai ir atrás de um problema. Claro que esse problema vai envolver dados. Então, vocês vão buscar fontes de dados para que vocês consigam fazer uma modelagem OLAP em cima dessas fontes de dados. Então, significa uma série de coisas vocês vão ter que avaliar, né? Vai ter que ter no projeto de vocês, né? A gente vai ver, por exemplo, se existe pelo menos uma medida numérica aditiva que seja passível de análise de interesse do stakeholder ou do owner dos dados, né? Tem que existir diferentes pontos de vista, dimensões para visualizar essa medida, e a gente tem que conseguir ver essas dimensões em diferentes granularidades. Na verdade, essas 3 questões são questões balizadoras para vocês saberem se os dados que vocês estão indo atrás, se eles funcionam para serem utilizados no trabalho. Se vocês conseguirem responder satisfatoriamente essas questões ao olhar os dados, né? Não, de fato, eu consigo ver a medida numérica que vai ser o assunto do data warehouse, eu consigo caracterizar, então, o meu assunto através de diferentes pontos de vista, de várias dimensões, e eu consigo navegar nessas dimensões em granularidades diferentes, ou seja, eu tenho hierarquias nas minhas dimensões, então, para que eu consiga ter visões diferentes da medida, né, sobre diferentes granularidades. Aí eu passo aqui os requisitos essenciais, o que eu chamo de requisitos mínimos, tá? Então, tem que ter pelo menos isso. A gente sempre incentiva que tenha mais, tá? Então, pelo menos uma tabela. Vocês vão fazer um modelo estrela. Eu não quero floco de neve, eu não quero galáxia, eu quero estrela. Esse estrela vai ter uma tabela fato e pelo menos 4 dimensões, sendo que uma dessas 4 dimensões necessariamente é uma dimensão de tempo. Eu preciso que dessas 4 dimensões, pelo menos 3 delas possuam hierarquias com múltiplos níveis, mínimo 2 níveis. É que eu deixo um aviso, um alerta, né, para que vocês não hierarquizem chave primária com a descrição. Então, por exemplo, tem uma dimensão que é cliente, que a chave primária lá vai ser, sei lá, CPF. Não é uma hierarquia vocês fazerem CPF, nome do cliente. Isso não é uma hierarquia. Na verdade, o CPF está ali só para que a gente controle que cada cliente seja único. A hierarquia seria ter o cliente e sexo, por exemplo. Cada cliente é de um sexo, então aí tu tem 2 níveis hierárquicos. Então, nunca hierarquizem a chave primária com a descrição da dimensão. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar para mim, para o Otávio, etc. A modelagem de vocês tem que ter pelo menos uma medida numérica aditiva na tabela fato, ou seja, aquilo que a gente vai analisar, né? O tal do analytics é feito em cima de alguma coisa, em cima dessa medida. Em todos os exemplos lá dos slides era as vendas, né? Quantidade de vendas, por exemplo, ou reais vendidos. Tem que ter pelo menos uma medida derivada na tabela fato.
Então, medida derivada é aquela medida que a gente computa a partir de outras medidas, por exemplo. Isso aqui é uma coisa que a gente discutiu um pouco na aula teórica e que vocês vão ter que obedecer. E aí, o que vocês têm que me entregar? Vocês têm que me entregar a modelagem feita na forma de um desenho esquemático e eu quero scripts SQL que criem e populem as tabelas desse banco analítico. Certo? Não esqueçam de indicar as hierarquias de cada uma das dimensões. Então, nesse desenho esquemático, vocês podem botar ao lado de cada uma das dimensões quais são as hierarquias, usando aquela notaçãozinha de menor que a gente falou na última aula. E aí, um fato muito importante. A gente vai ver que no Tableau, a gente não precisa fazer os scripts de criar e popular as tabelas analíticas. Dá para pegar um CSV, importar no Tableau, fazer um joguinho ali rápido. Vocês vão ver depois, vai ter uma aula de vídeo só sobre o Tableau. E aí vocês conseguem fazer tudo automaticamente. Mas mesmo que vocês façam trabalho no Tableau, e provavelmente vocês vão fazer, eu quero esses scripts. Eu quero ver se vocês conseguiriam fazer numa ferramenta que não permite só arrastar o CSV e gerar para gerar as tabelas e para popular as tabelas. Eu quero que vocês me entreguem 6 questões de negócio, 6 questões de análise, né, do problema de vocês. Mostrando a medida, né, sobre os diferentes pontos de vista, bem como as respostas obtidas com a ferramenta que vocês vão escolher. Então, por exemplo, lá no nosso exercício, né, qual foi o livro mais vendido, cujo título começa com a letra A e no Brasil inteiro no ano de 2013. Então, essa é uma questão possível, né? Então, vocês vão desenvolver com base nas dimensões que vocês tiverem, nas medidas que vocês tiverem, 6 questões de negócio. Elas têm que ser suficientemente diferentes. Não fiquem só mudando uma dimensãozinha ou um atributo da mesma dimensão, só no nível de hierarquia. Tentem fazer 6 questões suficientemente diferentes. E me mostrem a resposta dada pela ferramenta. Vocês podem fazer um print screen, por exemplo. Então, usando o Tableau. Vocês vão bolar essa questão de negócio e, para responder, vocês vão ter que manipular o Tableau para responder a questão, né? Manipular o cubo. Aí vocês podem tirar um print screen da resposta. O Tableau vai permitir que vocês mostrem gráficos diferentes. Aí vocês vão fazer isso. E eu quero que vocês façam pelo menos 3 gráficos diferentes. Tipos de gráficos diferentes. Mostrando o resultado de 3 questões de negócio diferentes. Então, não é fazer 3 gráficos, que são sempre gráficos de barra, e era isso. Eu quero 3 gráficos suficientemente diferentes entre si, atendendo a 3 das questões de negócio de vocês. Lembrando que vocês têm que entregar pelo menos 6 questões de negócio. Vocês vão entregar tudo num zip. Vocês vão entregar com matrícula, com o nome de todos os integrantes do grupo, para não dar problema, né? Eu preciso que tenha um nome nessa entrega, para eu saber se todo mundo do grupo concordou com aqueles integrantes, se todo mundo de fato trabalhou, né? Se não foi só um cara que fez e entregou. Por isso que é importante me mandarem os nomes. Um PDF com a modelagem, então, né? O OLAP Estrela. Os scripts .sql de criação e população das tabelas, que seriam os scripts GTL, né? Extração, transformação e carga. Um PDF com as 6 questões de negócio, desenvolvidas e as respostas logo abaixo, possivelmente com print screen, e um PDF com os 3 gráficos requisitados. Se vocês quiserem tudo que é PDF, se quiserem botar no mesmo PDF, não tem problema. Só se lembrem que vocês vão precisar ter 2 arquivos .sql, ou um arquivo também, se vocês quiserem, que tem os create tables do banco analítico e os inserts, com a população da fato e das dimensões. O trabalho, conforme a gente comentou, ele vai ser apresentado. Eu gostaria que vocês apresentassem sob a forma de slides. Então, se vocês estão usando o Tableau, tirem vários print screens do Tableau para botar nos slides. Contem uma história coerente nos slides, a motivação para resolver o problema, quem seria o stakeholder, o owner dos dados, por que aquilo ali é interessante, né? Sejam criativos, né? Cada apresentação tem duração só de 10 minutos. Mas eu noto como é impressionante, ao longo dos anos, a dificuldade que vocês têm de conseguir falar 10 minutos sobre esse trabalho.
Às vezes você sai falando, nossos dados eram isso, primeira questão de negócio está aqui, segundo está aqui, terceiro está aqui, quarto está aqui, quinto está aqui, sexto está aqui, acabou. Não, vocês têm que se imaginar de novo, né? Enquanto cientistas de dados, vocês foram atrás de um conjunto de dados para atacar um determinado problema, para resolver um determinado problema, de um conjunto de dados de algum negócio ou de algum ambiente científico, enfim. Eu quero que vocês me contem, né, a motivação de tudo aquilo, para que vocês estão fazendo aquilo, por que as questões de negócio de vocês fazem sentido para o stakeholder, para o dono dos dados. Enfim, tudo direitinho, né? Eu acho que em 10 minutos dá, assim, até falta tempo. Se fosse eu fazer esse trabalho, apresentar, ia ter uma certa dificuldade, ia ter que dar uma corrida, né? Para conseguir falar tudo que eu acho que tem que falar. Então, vocês vão ter 10 minutos para falar e o Otávio vão ter 5 minutos para questionar vocês. Dúvidas que a gente vai ficar ou sugestões, assim por diante. Como é que vocês vão escolher os grupos? No servidor do Discord, que eu espero que todos já estejam lá, existe um grupo, um canal, um channel, né, que se chama Atribuir Grupo, com 6 opções. Então, tem uma mensagem lá, deixada pelo meu último estagiário de docência, que é o Natan, que diz, reage a essa mensagem de acordo com o número do grupo de vocês. Então, o que vocês vão fazer? Vocês, previamente, ali no Moodle, existe uma enquete, que vocês podem combinar, fulano de tal, Beltrano, vamos ser o grupo 1, e aí vocês vão lá na enquete do Moodle e marcam já o grupo 1. Então, se organizem ali sobre quem vai ser em cada grupo, e no momento que vocês reagirem aqui no Discord, com o número do grupo de vocês, depois que está tudo definido, né? A gente já sabe quem é o grupo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Vocês vêm aqui no Discord, reajam ao número do grupo correspondendo de vocês, que isso vai disparar um script que já vai criar um canal para o grupo de vocês poder discutir e fazer todo o acompanhamento do trabalho via os canais ali do Discord. Beleza? Vocês têm dúvidas do T1? É um silêncio do tipo, ninguém tem dúvida? Senhor, eu tenho só uma dúvida. Para quando que é a entrega desse do T1? Só 20, se eu não me engano, 20 de abril, eu acabei de olhar. 20 de abril é o primeiro dia de apresentações. A gente tem apresentações no dia 20 e no dia 22 de abril, uma terça e uma quinta. Então, todo mundo entrega até no máximo 9 da noite de 20 de abril. 9 da noite começa a nossa aula e eu vou ter previamente sorteado quais grupos que já apresentam no dia 20 mesmo e quais grupos que ficam para o dia 22. Geralmente 3 grupos no dia 20, 3 grupos no dia 22. Sora, o tema é livre, assim, para O tema escolher? é livre. O tema é livre. A gente vai ter tempo depois, algumas aulas. Passados os 2 vídeos de tutorial, eu acho que a gente começa as aulas de acompanhamento do trabalho. Mas o que eu sugiro para vocês é que vocês já conversem com os colegas para fazer o trabalho junto. E que já comecem a dar uma olhada nos dados que vocês podem usar. Ali no Moodle eu boto sugestões, mas aquelas sugestões acaba que todo mundo fica centrado ali naquelas sugestões, né? É sempre aquelas mesmas ideias ali, mas é só para que vocês tenham ideia de dados que dá para utilizar durante o trabalho. Igual a gente vai ter pelo menos uma aula para ajudar, para dar uma guiada para vocês, né? Para vocês nos mostrarem os dados e eu e o Otávio, a gente pode dar uma olhada e dizer, olha, com esses dados aí vai funcionar. Não, com esses dados vai ficar difícil, porque nota aqui, né? Nota que aqui vai ser difícil achar mais que 3 dimensões, ou nota que aqui é difícil, a tua medida não é quantitativa. Enfim, a gente vai ter momentos para isso, né? Mas tentem já se organizar, conversar com os colegas. Vocês podem ter ali até, vocês são poucos, né? Os grupos podem ter no mínimo 3 pessoas, então não pode duplas, tá? Nem individual. Então, mínimo 3. E o máximo não passem muito, ali de 5, né? Eu acho que grupos maiores de 5 começam a perder um pouco o sentido, a coisa começa a ficar um pouco bagunçada. Tentem trabalhar entre 3 e 5 componentes. Vocês têm mais alguma dúvida ou eu posso passar para o nosso professor do dia? Então, 5 é muito ou dá para fazer até 5, professor? Não, 5 é ok. 3 é ok, beleza. 4 é ok, 5 é ok. Beleza. Mais alguma questão, pessoal?
Então tá, vou assumir que os 5 segundos que eu conto mentalmente quando ninguém fala nada é que ninguém tem dúvidas. Então eu peço para que vocês recebam agora o Otávio, de coração aberto, aí o Otávio vai fazer a primeira atividade dele, a primeira atividade docente dele, que vai ser corrigir o exercício, corrigir a atividade de modelagem. Só a minha sugestão, tá, para um bom andamento da correção aí, que vai ser conduzida toda pelo Otávio, é que vocês interrompam ele no meio, né? Não deixem ele terminar de falar para depois voltar. Vão interrompendo. A correção não é tão grande assim para vocês. Então, conforme ele vai falando, aqui, por exemplo, tá a tabela fato. E aí, se vocês já têm dúvidas na fato, por que não assim? Por que não assado? Então, vão interrompendo e vão questionando ele, certo? Eu vou tentar ficar assim totalmente de espectador e eu só vou intervir caso, não sei, alguma coisa muito estranha aconteça. Sei lá, o Otávio se aperte muito e dê um branco total. Mas ele sabe bem o conteúdo e isso não deve acontecer, tá? Então vamos deixar ele aí com a palavra. Vai lá, Otávio, tudo contigo. Dizendo, né? Questão de perguntem, qualquer dúvida que vocês venham a ter aí. Enfim, tentem, se realmente não entenderam alguma coisa, interrompam, vamos debater, tá? Enfim, vou começar aqui a correção. Espero que vocês tenham feito o exercício, ou pelo menos tentado, né? Aqui, eu e o professor, a gente vai estar mostrando, na realidade, uma das possíveis formas de solução, que na real é a que nós achamos que se adequa a todas as perguntas ali norteadoras que a gente tinha. Então, não se assustem se o de vocês não tiver ficado igual. Isso não significa que está errado, né? Pode simplesmente estar diferente, mas responder as perguntas ainda assim. Claro que sempre vai ter um ponto que poderia melhorar, um ponto que talvez esteja melhor até que o nosso, mas isso acho que é o que a gente pode ir conversando aqui. Vamos lá. Relembrando, então, a gente tinha como modelo, né, o banco operacional, a gente tinha esse sistema de livraria. Então, a gente ia ter ali classe para livro, a editora, os dados de estoque, relação das vendas, né, qual livro estava na venda e a quantidade dele. Enfim, é um modelo que, suponho que se você já tem o background ali da parte de dados, fique mais tranquilo, mas também se não tiverem, acho que não complica tanto assim. Aqui, então, a solução, né, que nós pensamos, a maneira de fazer a modelagem analítica daquela situação. A gente pensou, então, tendo essa tabela fato das vendas, e depois outras 5 dimensões, né, que seria a dimensão de cliente, de livraria, faixa etária, tempo e livro. A de tempo, eu acho que talvez seja a mais tranquila, né, da gente entrar em um consenso pela questão da modelagem, né, de um data warehouse ter que ser feita de forma a ser variante no tempo. As demais agora a gente vai então entrando na conversa para a gente saber o porquê que a gente fez determinadas opções e tal. E aí entra também, vão conversando, né, vão interrompendo se precisarem. Mas aqui mesmo no slide eu queria salientar um ponto importante, que é o ponto de que percebam que a gente não tem uma correspondência de 1 para 1 entre as tabelas do nosso banco operacional e o nosso banco aqui, né, a nossa modelagem analítica. Isso significa, então, que não é só porque eu tenho uma tabela que seja editora, uma tabela que seja funcionário, eu necessariamente vou ter no meu modelo analítico também uma dimensão para cada uma dessas questões. A gente vai pegando o que realmente vai ser interessante para a gente estar analisando, o que é interessante para a gente ter uma visão um pouco mais geral do negócio e poder, né, tirar informações que realmente sejam vitais e relevantes. E então a gente não precisa fazer essa, digamos, relação de 1 para 1, né, do nosso modelo operacional para o modelo analítico. E vamos lá. Começando então, duas perguntas, assim, opa, Felipe? Não, eu não sei se tu vai falar tal, mas é que eu fiquei na dúvida. Não precisa necessariamente ser os IDs das outras tabelas, né? Das outras tabelas relacionadas, né? Também não Tá, precisa. perfeito. Até um ponto importante, que depois a gente vai entrar, é que, por exemplo, a dimensão livraria, a gente não tem como a chave primária o que seria o código da filial. A gente trouxe a matrícula do funcionário. Então, percebe que aqui a gente já fez uma mescla da situação. A gente não está trazendo somente livraria com só os dados da livraria na dimensão livraria. A gente realmente faz uma modelagem para como isso vai servir, no caso, porque a gente quer, né, para nossa finalidade. Tá? Daí, só para complementar, né, Otávio, se vocês precisarem eventualmente criar uma chave primária
numérica, enfim, né, tradicional, né, sequencial, pode, não tem problema nenhum. Então, Isso. não existem essas limitações, né, de ter que ser um campo sendo chave, né, de tem que ser um campo do operacional, nem de ter, enfim, de ter que ser um campo existente, né, pode ser um campo criado sim por vocês, não tem isso não é um problema. Até um exemplo que a gente tem aqui mesmo, que depois dá para que a gente vai entrar um pouco mais em detalhe, é aqui a questão da idade. Se vocês verem ver no banco operacional, não existe nenhum dado que seja idade necessariamente, né? Isso aqui a gente cria para prestar a finalidade da dimensão de faixa etária, tá? Bom, voltando aqui então, a gente vai ter duas perguntas importantes, e é importante mesmo que vocês tenham noção das perguntas e analisem elas e vejam o que vocês podem usar para estar respondendo, porque essas perguntas é o que vão nortear vocês para estarem fazendo essa modelagem, né? Aqui a gente tem, então, qual o total de vendas por filial no ano de 2013 e quais são os livros mais vendidos por estado. Isso implica, então, que a nossa Fátula vai ter que guardar esses dados de venda que a gente tem, certo? Então, agora entrando um pouco mais em detalhe de onde é que vieram as informações, né, dessa nossa tabela fato de vendas, o atributo de quantidade do livro na venda veio da nossa tabela de venda livre. Então, ele é o atributo que vai estar dizendo quantas, né, unidades daquele livro estão presentes naquela determinada venda. A gente pega o preço dos dados de estoque, tá? E aqui é um ponto importante, a gente grava o preço, porque o preço ele é algo que vai estar variando, né? Ele pode, quer dizer, variar. Então, a gente pode ter uma livraria, conforme a demanda aumenta, a gente também aumenta o preço desse livro. Então, é importante a gente estar gravando qual que é o preço que o livro tem no momento em que aquela venda foi realizada, tá? Isso faz parte da questão de a gente conseguir fazer um histórico bem sólido sobre o que esteve acontecendo. E aqui, uma das questões que vocês vão ter que responder no trabalho, quer dizer, que vocês vão ter que ter, né, no modelo analítico de vocês, é o que a gente fez também de uma medida derivada, tá? A gente fez a medida de total livro na venda, no caso, que ela vai ser correspondente, então, à quantidade de livro na venda vezes o preço dele. Isso aqui vai estar facilitando a gente quando a gente quiser saber, por exemplo, qual o livro que mais vendeu em um determinado ano ou por filial. A gente não tem que estar realizando esse cálculo várias vezes de quantidade daquele livro na venda vezes o preço. A gente armazena diretamente ali essa medida derivada e vai estar facilitando quando a gente tiver que fazer alguma análise. Então, não esqueçam, isso é algo que vocês vão ter que fazer no trabalho de vocês. Então, é importante irem pensando em quais são as possibilidades e o que vocês podem extrair também desse tipo de medida. Passando agora, então, para as dimensões, né? Só antes, vocês têm alguma pergunta ali sobre a questão da fato ou tranquilo? Tranquilo? Beleza. Ok. Na dimensão livraria, então, né? Aqui uma das perguntas que norteiam a existência dessa dimensão é qual o total de vendas por filial no ano de 2013. Aqui, então, a dimensão livraria, como ela se relaciona ali, né, com a nossa tabela fato. Vamos entrar agora em um pouquinho mais de detalhes, né? A gente tem, então, os dados de rua, cidade, estado e nome de livraria vindos da tabela original do banco que a gente tem aqui, era a livraria, certo? Mas aqui, conforme também a gente já tinha trazido anteriormente, a gente tem ali a matrícula vindo na realidade do funcionário, tá? A gente traz a matrícula do funcionário para a gente conseguir ter ali, então, um dado que seja do funcionário, a gente consegue ter um nível um pouco maior ali de granularidade sem estar adicionando, por exemplo, uma dimensão específica para funcionário. Aqui, o ponto que eu acho que é importante e que a gente se esqueceu de colocar nessa correção, mas que é bom vocês prestarem atenção, é que somente a matrícula não é o suficiente para a gente saber com precisão qual funcionário que é. Ou melhor, nós temos que ter com clareza qual funcionário que é. A matrícula, claro, vai dizer respeito a um só funcionário, mas o que acontece é que sem o nome, e isso acaba complicando a gente de fazer essa questão analítica, né? Porque o nome a gente teria que, então, buscar na nossa modelagem operacional. Uma coisa que a gente, então, faz e que vocês vão ver no tutorial do Tableau é que a gente traz junto, né, num cenário ideal, a gente traria junto o nome da matrícula e a gente faria o que lá no Tableau vai ser chamado, por exemplo, de um campo combinado. A gente faz uma relação de 1 para 1. Então, esta matrícula está diretamente ligada com este nome. Isso facilita porque, vamos imaginar que um gerente, por exemplo, da livraria, vai querer encontrar qual que foi o funcionário que conseguiu realizar mais vendas ao longo de um determinado ano ou em uma determinada filial. Somente com a matrícula,
não dá clareza o suficiente para ele. Ele teria que depois pegar qual que é aquela matrícula e pesquisar ali no banco, que seria o operacional. Se a gente liga direto com o nome, facilita quando a gente tiver que fazer essa análise. Vocês vão ver mais para frente também, a gente em algumas outras tabelas consegue, né, acaba realizando essa inclusão. Aqui realmente a gente acabou se esquecendo, mas é importante que vocês também estejam atentos a isso, né? Vocês têm que ter as informações que realmente auxiliam a gente a ter uma visão mais analítica. Aqui, então, só colocando a hierarquia, né, que a gente vai acabar tendo, então, a gente vai acabar tendo ali a parte do funcionário como sendo, digamos, a parte mais granular ali, e que a gente pode transpor como sendo o nome, né, do funcionário, para a gente não pegar diretamente a primary key, porque, de novo, uma primary key que não acrescenta uma informação, que é majoritariamente algo para informação, né, para a gente conseguir distinguir cada insert na tabela, não pode ser usada numa hierarquia. Então, ali, a gente vai ter um funcionário, supondo, então, o nome do funcionário que a gente acabou esquecendo na representação, mas já expliquei a questão. Então, cada vez conforme a gente for subindo os níveis, a gente vai ter livraria, rua, cidade e estado. Sendo, então, a granularidade a gente vai perdendo, né, esse grão de informação, mas a gente vai tendo uma visão mais holística conforme a gente vai indo mais para perto de estado. Aqui, então, tratando agora da dimensão livro, tá? Algumas perguntas que nos indicam que tem uma dimensão livre, que é necessário construir ela, seria quais são os livros mais vendidos por estado, qual foi a editora que vendeu mais livros e qual foi o autor mais lucrativo. De novo, percebam que cada uma das questões aqui que a gente tem vai indicando para vocês quais informações tem que estar na modelagem analítica. Se a gente quer fazer uma procura por editora, então a gente precisa ter uma informação de editora na modelagem analítica. Qual o autor? Também a gente tinha que estar levando, então, para a parte analítica uma informação sobre o autor. Daqui a tabela livre, né, na relação geral das tabelas com a fato. E aqui, da onde que a gente foi, então, extraindo as informações, certo? Vocês percebam que nessa dimensão a gente fez exatamente conforme eu tinha comentado antes. Além de trazer o ISBN, a gente também traz o título, para que a gente consiga fazer realmente essa análise e a gente tenha uma clareza do que está acontecendo. Trazer só o número de ISBN não seria suficiente se a gente estivesse fazendo realmente uma análise, né, em cima das questões. Tendo o título do livro, facilita quando a gente for fazer essa parte de estar analisando e visualizando o que a gente está buscando. Em seguida, além de ISBN e título, a gente também pega, então, o assunto da tabela, que é assunto. Aqui a gente vai estar pegando a editora da tabela, a editora, né, o nome a gente transforma aqui em editora, e também o nome do autor a gente transforma aqui no campo autor. Então, esse é um ótimo exemplo para mostrar de novo, que a gente pode trabalhar com os dados da maneira que ficar melhor para a gente estar construindo a nossa dimensão, tá? A gente não fez uma dimensão autor, uma dimensão assunto, a gente pegou o que era relevante para a gente responder aquelas questões pertinentes de negócio e a gente colocou na dimensão. Aqui tem um ponto também que é importante vocês se atentarem, que é quanto às hierarquias que a gente tem. Percebam que eu não posso colocar uma hierarquia entre livro, editora e autor, ou livro, autor, assunto. Eu não consigo realizar regras de hierarquização, tá? E isso é importante vocês perceberem, quando é que vocês podem ou não hierarquizar algo. Aqui, por exemplo, um autor pode escrever para diferentes editoras, assim como diferentes editoras podem ter autores que escrevem para ela, e um autor pode escrever vários assuntos, e os assuntos podem ser escritos por vários autores. A gente acaba tendo, então, uma questão onde tu não vai ter aquela regra que a gente definiu, onde era um pai e a gente vai ter vários filhos, cada filho tendo somente um pai, mas um pai tendo vários filhos. Aqui a gente não consegue criar essa ordem, então vocês não podem colocar somente uma hierarquia em todos os dados da tabela. A gente cria, então, 13 hierarquias diferentes que vão dar diferentes pontos aí para a gente estar podendo visualizar a informação. Tranquilo? Beleza. Aqui, então, a dimensão faixa etária, né? Quais são os assuntos mais vendidos por faixa etária? Isso indicava, então, que a gente teria que fazer algum truque ali com a questão de data de nascimento, né? Que era a informação que a gente tinha originalmente. Aqui é onde a dimensão de faixa etária se colocava. E aqui, então, como que a gente criou essa dimensão, tá? É importante vocês não se confundirem com a questão da primary key, tá? Nesse caso, vocês percebem que a hierarquia tem idade ali, certo? E idade é uma primary key. Mas o que é importante de vocês perceberem é que a idade ela tem uma informação que é relevante.
ela não serve simplesmente para identificar, ela não é somente o CPF que está identificando qual é a pessoa, ela na realidade tem realmente uma informação que a gente pode estar usando quando a gente for realizar uma análise, né? Então aqui, o que a gente fez foi gravar a idade do cliente naquela compra, né? A gente não faz o cálculo ali da data de nascimento com a data da venda e a gente coloca ali separado, tá? Uma questão, vocês sabem por que é importante a gente estar gravando a idade e a faixa etária do usuário e não somente a gente colocar junto qual a data de nascimento do cliente e a data da venda? Vocês têm alguma ideia? Tá. Bom, as pessoas fazem aniversário todos os anos. Então, a data de nascimento vai permanecer a mesma, mas a pessoa em si, o cliente, ele vai envelhecendo conforme os anos vão passando. Então, a gente não poderia simplesmente salvar a idade do cliente como se fosse num determinado cliente específico. A gente precisa criar uma dimensão que seja faixa etária para a gente poder, então, ter, digamos, o dado histórico de qual era a idade do cliente naquela compra específica, tá? Desse jeito, a gente consegue ter, de novo, uma questão histórica do banco, né? A gente consegue ter o tempo metrificado de uma forma que seja correta, que a gente consegue, então, voltar ali e saber que determinada faixa etária compra determinado grupo de livro, sem que a gente acabe tendo essa informação comprometida por ter pego informações que acabam tendo uma volatilidade conforme os anos vão passando. Ok. Aqui, então, a dimensão cliente, certo? Como que a gente fez? O que indicava que a gente precisaria de uma dimensão cliente? Especificamente, a pergunta ali que dizia de qual gênero de cliente mais comprou livros cujo assunto é banco de dados em Porto Alegre, né? Aqui, então, ali a dimensão, né, que a gente colocou cliente, eu já explicado por que a gente não coloca a data de nascimento ou a idade específica aqui, a gente cria ali uma dimensão separada, né? Aqui, então, todos os dados acabam vindo de cliente mesmo. Essa parte a gente não tem tanto mistério, então, realmente, só fizemos uma transposição ali de onde é que estavam os atributos, né? Aqui, então, a hierarquia que a gente vai ter é basicamente a hierarquia de sexo por o nome dos clientes, que é a informação que a gente precisava deles para poder responder a questão de negócio. E agora, então, a última tabela, que é na última dimensão, que é de dimensão tempo, porque um data warehouse tem que ser variante no tempo. Então, a gente tem que poder fazer um registro histórico, voltar, analisar as informações, tá? E aqui é um caso onde a gente tinha somente a data na nossa tabela ali, que era operacional, né, no nosso banco de dados operacional. E aqui a gente pega essa mesma data e a gente, então, supondo que a data é completa, certo? Então, dia, mês e ano, a gente pega ela e a gente divide entre diferentes informações ali, né? A gente divide então em mês, semestre e ano. A finalidade de estar dividindo ela é exatamente a gente poder, então, analisar por meses, analisar por semestre, fazer uma análise por ano, a gente conseguir ter diferentes granularidades, né? A gente conseguir ter essa hierarquia bem trabalhada para a gente ter diferentes visões quando a gente for estar trabalhando com a parte analítica. E aqui, opa, Felipe? Não, só perguntar, para mim não sei se é uma boa ter data como uma primary key, não sei. Porque tu pode ter vários mesmos registros na mesma data, assim. Não sei, me parece estranho. Não sei. Tá. Posso estar viajando também. Imagina o seguinte, tá? A gente armazena, vamos supor que a gente recém subiu o Data Warehouse, tá? A gente vai ter a data como sendo meio que uma informação na tabela de dimensão do tempo, tá? Então a gente tem a primary key, a data específica, a gente vai ter então o mês, semestre e ano divididos ali, tá? Mas o lance é que a gente vai ter a tabela fato tendo ligação com todas as outras tabelas. Então, nesse caso, a gente ter um insert por dia na nossa tabela não vai trazer nenhum malefício, nenhuma interferência, porque ela está ligada diretamente ali com a nossa tabela fato. Então, isso corresponde naquele dia. Então, cada insert nessa tabela de dimensão é naquele dia a gente teve essa venda ocorrendo, por exemplo. Tá? Então, a gente não vai ter nenhum problema em questão disso, porque a gente está considerando que realmente cada insert ali nessa tabela de dimensão tempo corresponde a um dia. Em um dia podem acontecer vários eventos. Todos eles vão estar mapeados pela tabela fato, que vai ter ali a primary key de em qual dia que isso aconteceu. Talvez, para complementar, Otávio, Felipe, talvez o que tem que ficar claro
é que os fatos têm que ser únicos, né? Tem que ser, você tem que conseguir distinguir eles com todos os seus IDs de dimensão, né? Então, a tua venda de um determinado produto por um determinado fornecedor para um determinado cliente em uma determinada filial. Então, todo esse conjunto de coisas é que tem que ser único. Na dimensão tempo, é óbvio que a data completa vai ser a chave, porque tu pode pensar na dimensão do tempo como tendo uma entrada por dia do calendário desde, sei lá, desde 1900 até atualmente. É isso que tu pode pensar. Então, na verdade, o que tu precisa ter certeza é que o teu fato é único. Se tu consegue, se o teu conjunto de dimensões consegue discriminar suficientemente o fato. Se ainda assim, obviamente, o teu conjunto de dimensões não conseguir, de repente tu vai precisar ir de hora, minuto, segundo. Pode ser. Pode ser que seja o caso, dependendo do tipo de negócio que tu tenha, pode ser que nem com todas as... Pode ser que aconteça a venda na mesma filial, no mesmo produto. Não seria para o meu cliente, né? Mas enfim, aí tem que pensar um caso muito específico em que as tuas dimensões não conseguem ser discriminativas o suficiente para que tu tenha essa separação. Né? Mas ficou claro mais ou menos? Show. Beleza. Sim, valeu. E uma outra coisa que eu queria, na verdade, meio que comentar e corrigir se está correto, assim, mas acho que justamente o motivo dessa separação, né? Tu vai ter um dia, um registro de dia, por exemplo, na dimensão. Isso também significa uma otimização de espaço, né? A nível de dados ali. Então, enfim, tu pode reutilizar esse dado várias vezes na tua fato vendas ali. Não sei, para mim é um tipo de otimização de espaço nessa modelagem. Uhum. Não, dá para ver nesse aspecto também, né? Eu acho que faz sentido conceitualmente a gente ter somente uma data ali, como sendo a primeira aqui, assim como acaba também nos dando esse benefício de espaço, a gente acaba não tendo que colocar várias datas ou várias informações. Aí eu, enfim, teria que pensar uma forma que isso aconteceria. Mas também um ponto que é importante vocês estarem na cabeça é as diferenças, né? Entre a gente estar fazendo a modelagem nesse formato de estrela e a gente ter a forma ali, snowflake, da gente estar fazendo a modelagem. Aqui o nosso foco ele vai estar sendo sempre um que a gente consiga ter agilidade para a gente fazer essas consultas analíticas, né? Então, a gente tem que estar sempre focando nisso, da gente ter uma facilidade para conseguir estar consultando as informações, tá? Mas, Otávio, diga. tu consegue explicar direito por que que não a faixa etária não pode estar dentro do cliente ou a idade dentro do cliente? Por que que tem que ter uma dimensão só para isso? Uhum, tá. Ok. Vamos lá. Suponho que a gente colocou, não sei, chegou a fazer o exercício de uma forma diferente, para a gente saber de um ponto de partida, assim? Chegou a O colocar meu no tá cliente? igual, só que eu botei uma idade dentro do cliente, né? Que seria a faixa etária, eu acho. Uhum. Tá, beleza. Tu então pegava ali e colocava, fazia o cálculo na hora da data de nascimento do cliente, da data em que foi realizada a venda, e tu colocava isso na nossa tabela de cliente. Isso, eu puxava, né, da tabela onde tinha data de nascimento, eu puxava ali Uhum. para a dimensão como idade, né? Tá. E como é que ele conseguia fazer essa questão de dividir por faixa etária? Tu também fazia dentro de cliente, de colocar a faixa etária. Aí seria, na minha cabeça eu pensei, tipo, calma, seria algo do tipo, o cara vai dizer na hora qual seria a faixa etária. Eu quero idades entre 30 e 40, por exemplo. Uhum. Foi o que eu pensei. Tá. Aí, aqui no caso, a gente priorizou por conseguir ter essa hierarquização junto, né? Então, a gente já tem as faixas etárias, no caso, que estariam já definidas, a gente não teria que estar tendo o trabalho de estar definindo elas pontualmente, assim. Mas nesse caso, eu acho que até o professor talvez possa trazer um pouco melhor as influências mesmo da gente ter a dimensão de faixa etária ali, com a questão de idade, separadas do cliente, né? O que a gente ganha realmente. Então vamos lá. Se tu bota idade no cliente, qual é o problema? Toda vez tem que definir a faixa etária. Não, e não vamos ignorar a faixa etária.
Eu só quero poder saber, em algum momento eu quero poder pesquisar o livro mais vendido para pessoas de 20 anos, por exemplo. Por que eu não posso armazenar a idade na dimensão cliente? É um dado volátil, talvez? É um dado volátil. Então, o Rodrigo pode comprar hoje um livro aos seus 35 e ano que vem quando ele já tiver 36, daqui a 5 anos, quando ele tiver 40. E o que eu lanço? Mas o Rodrigo é uma entrada ali na dimensão cliente. O que eu lanço ali? Professor, lança a data de nascimento. Ok, com a data de nascimento eu consigo fazer, mas e aí toda hora que eu quiser fazer uma consulta, então não posso pré-computar os cuboides, né? Toda hora que eu quiser fazer uma consulta, tem que disparar um script, esse script vê qual é a data atual, qual é a data de nascimento, ele pré-computa. Então, qual é a ideia? Vejam se essa ideia não é muito mais fácil. A gente cria uma dimensão em que um atributo é a idade. E essa idade a gente bota ali, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 150. Vamos exagerar. O ser humano está chegando em 150, bota até 150. Então, temos números de 0 a 150. Ignore a faixa etária agora. Deixem a faixa etária para depois. Aí, quando o Rodrigo faz a compra dele, então, quando vocês fizerem a carga do Data House, que o Rodrigo fez a compra de determinado livro, de determinado autor, aquela coisa toda, a gente tem lá no operacional a data de nascimento do Rodrigo, certo? A gente tem a data da compra. Então, no ETL, na hora de lançar o fato, a gente consegue saber a idade exata do Rodrigo, certo? Para lançar, para ter essa entrada na dimensão que tem a idade e associar o Rodrigo à idade da compra dele naquele momento. Então, notem que sempre que a gente entrar com fatos do Rodrigo, fizer a carga, tem um script de ETL que vê a data de nascimento do Rodrigo, vê a data da compra, computa essa idade. A gente já garantiu que tem uma dimensão idade com todas as idades possíveis. A gente só associa a idade correta, que esse script pré-computou, e lança na fato. Faz carga na fato. Por isso que é ETL, né? Extração, transformação, carga. Extração, a gente está achando o operacional que o Rodrigo fez uma compra. No operacional eu tenho a data de nascimento do Rodrigo. A transformação, a gente está tendo que mexer, né? Tem que pegar a data de nascimento do Rodrigo, tem que pegar a data da compra, tem que ver a idade do Rodrigo na data da compra. Uma matemática simples, para fazer ali em banco de dados, se vocês fizerem qualquer exercício de laboratório de PT, já é parecido. E carga. Carga significa fazer o insert dessa entrada da compra que o Rodrigo fez de um livro, que é de um autor, e aquela coisa toda. Então, notem que ao ter uma dimensão só com a idade, a gente resolve o problema da volatilidade, porque a dimensão só com idade tem todas as idades possíveis, e em tempo de ETL, em tempo de carga, a gente associa, no fato, a gente bota a idade correta do cara. E aí, aquele faixa etária ali também é algo que a gente inventou. Então, por exemplo, vocês podem definir que de 0 a 10 é juvenil, sei lá, de 0 a 10 é criança, de 10 a 20 é jovem, de 20 a 60 é adulto, e de 60 para cima é idoso, sei lá como é que vocês querem chamar, a terceira idade, a melhor idade, qualquer termo que vocês não achem pejorativo. Vocês definem isso daí. Facilmente hierarquizável, né? Porque cada idade, cada númerozinho pertence a uma única faixa etária, porque vocês fizeram intervalos mutuamente exclusivos. E, de novo, quando for lançar lá que o Rodrigo fez uma compra aos 35, vai associar a idade 35 e a idade 35 já está associada com a faixa etária adulto. Resolveu o meu problema. Essa sacadinha da idade faixa etária é o maior desafio desse probleminha de modelagem. Assim. O resto tudo é relativamente simples. Talvez a questão ali do livro com múltiplas hierarquias não seja tão intuitivo, né? A questão da livraria, da gente poder botar o funcionário como menor grão, né? O grão mais detalhado, é uma sacada brilhante, porque cada funcionário só trabalha para uma única livraria, né? Então a gente tem um nível de detalhe máximo em termos de local de venda, nível funcionário. Claro, imaginando um cenário estático que a gente não está movendo funcionários entre filiais. Mas esse é um outro problema, né?
Por isso que eu passei para vocês o campo lá, o modelo R lá do operacional, mostrando que cada funcionário é de uma única, trabalha numa única filial. Mas eu acho que essa questão da idade da faixa etária é mais, que às vezes que vocês demoram um pouquinho mais para digerir. Porque não adianta que, eu posso botar a data de, qual seria o motivo de botar a data de nascimento na dimensão cliente aqui? Vamos pensar. Só seria útil se eu quisesse fazer filtros do tipo, qual é o livro mais vendido para clientes que nasceram em novembro de 85? Porque aí eu estou filtrando, estou fazendo o group by, então só é útil ter na dimensão aquilo que eu quero filtrar da medida na fato. No momento que eu jogo a data de nascimento do cliente, significa que um dos requisitos, então, do meu stakeholder não, eu quero saber as vendas por mês de nascimento do cliente, ou por dia, mês e ano de nascimento do cliente, não sei. E, de repente, dá para usar isso de um monte de jeitos, na verdade, né? Dá para aproveitar de tempo para fazer isso, enfim, tem várias mutretas que dá para fazer aí para manipular a data, para a data servir como filtro. Mas definitivamente aqui não é o que a gente quer. A gente até quer filtrar, mas a gente quer filtrar por idade ou por faixa etária. Mas a idade é volátil, logo fizemos uma dimensão única para isso. Essa dimensão é totalmente customizada no sentido de que a gente não precisa de dado externo, né? Eu não preciso de dado externo para fazer um insert de cuidados sequenciais de 0 a 150. Eu não preciso de dado externo para dizer que de 0 a 10 é criança, de 10 a 20 é adulto, e assim por diante. Ficou bem claro isso para vocês? Ou vocês ainda estão com dúvida? Para mim ficou, senhor. Valeu. Legal. Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida aqui? Continua, por favor. Desculpa sequestrar em todo momento. Não, eu que agradeço. Tem que fazer a correção mesmo. Daí o pessoal não sai com nenhuma informação equivocada. Beleza. Gente, mais alguma pergunta aqui ou a gente pode passar para as nossas questões ali da parte de operações OLAP? Tudo tranquilo? Tá, beleza. Bom, então, a segunda parte do exercício, então, a gente tem noção que vocês já fizeram a modelagem analítica e o que a gente vai precisar, então, é que vocês realizassem uma série de operações OLAP para responder aquelas questões de negócio, tá? As questões que, então, no caso, a gente vai indo uma por uma e a gente vai vendo como é que a gente foi fazendo as operações. Aqui na primeira já, uma parte importante é que, conforme o professor tinha avisado na última aula, a gente sempre parte do cuboide base para fazer essas operações. O cuboide base é aquele que é o mais específico. Lembrem que o raiz é aquele que é o menos específico e o base é aquele que a gente vai estar, então, especificando no máximo cada uma das dimensões. Por isso, o que é importante é aquelas dimensões que não vão ser relevantes para a gente estar respondendo a essa determinada questão, a gente faz, então, um roll-up para a dimensão, para a gente sair de um nível alto de especificidade, para a gente ir para um nível ali onde a gente consiga ver todos os inserts no caso. Então, para as dimensões de faixa etária, de cliente, de livre, e que a gente, no caso, não vai estar analisando aqui, a gente faz esse movimento de fazer um roll-up, então, para cima, para a gente perder a especificidade que a gente está agora. Nas demais, que no caso são as que a gente vai precisar estar trabalhando, nesse caso, então, a gente vai ter a dimensão de livraria, porque a gente quer saber por filial, e também a gente vai precisar da dimensão de tempo, porque a gente quer saber no ano de 2013, a gente vai daí sim fazer operações um pouco mais específicas. Aqui a gente faz um roll-up para a gente ver por livraria, certo? Aqui nesse caso a livraria vai estar dizendo respeito ao que seria o nome, né, da livraria, que é o dado que nos mapeia para qual filial que a gente tem. Aqui na parte da dimensão de tempo a gente vai fazer um roll-up para a nossa dimensão de tempo, então a gente vai ser de um nível específico para a gente ir para onde a gente vai ter a informação agrupada, né, por ano, e aqui a gente vai fazer um slice. Então, a gente vai pegar somente uma porção desses nossos dados, que é a porção onde o ano corresponde a 2013. Tá? Aqui, tranquilo, pessoal? Beleza. Vamos para a próxima ali, então.
Para a próxima aqui, a 2, a gente vai ter quais são os livros mais vendidos por estado, certo? Então aqui o importante é a gente conseguir fazer essa diferenciação, a gente conseguir fazer esse agrupamento por estado. Para isso, então, as dimensões que a gente não vai estar, no caso, utilizando para estar respondendo essa questão, a gente faz o roll up para todos. Então, aqui nesse caso, dimensão de faixa etária, de cliente e de tempo. Percebam que aqui, como a gente quer ter quais são os livros mais vendidos, então a gente quer ter o nível mais específico da informação de livro, a gente não faz um roll up para todos. A gente mantém onde a gente tem a informação do título do livro, e aqui o roll-up que a gente acaba fazendo, então, é na dimensão de livraria para nível de estado, para a gente conseguir ver, então, quais são os livros, né, os títulos que mais são vendidos, agrupados, então, por estado. Tá? A questão 3, então, que a gente vai ter é quais são os assuntos que são mais vendidos por faixa etária. Aqui, de novo, o movimento, dimensão de cliente, tempo e livraria, que a gente não vai estar precisando ir a fundo na informação, a gente faz um roll-up na dimensão para todos. Aqui, em faixa etária, uma vez que a gente quer ver por faixa etária, né, a gente faz um roll-up da dimensão para ver eles a níveis, né, agrupados por faixa etária. E aqui na dimensão de livro, como nós queremos os assuntos mais vendidos, a gente, então, faz um roll-up da dimensão de livro para assunto. Tá? Na questão 4, que é qual foi a editora que vendeu mais livros no primeiro semestre de 2012. Aqui, então, a gente tem algumas informações importantes. Aqui a gente tem que conseguir localizar, né, a editora que mais vendeu livros. Então, se a editora, a gente vai estar tendo depois que mexer na dimensão de livro, que é onde a gente guarda essa informação de editora. E aqui, então, no primeiro semestre de 2012, de novo, na dimensão tempo. Tá? Percebam que nas que a gente tem aqui, por exemplo, o ano bem especificado, geralmente indica que a gente vai estar tendo que fazer esse slice na nossa dimensão de tempo para a gente filtrar, né, por qual ano que a gente vai estar querendo. Aqui, então, as dimensões de cliente, faixa etária e livraria, que a gente não vai estar indo atrás da informação específica, a gente, então, faz um roll-up para a visão de todos. Aqui na dimensão de livro, como nós queremos por editora, a gente faz roll-up para a editora. Aqui na dimensão de tempo, fazemos para semestre, porque o que a gente precisa é o primeiro semestre, certo? E, de novo, um slice, então a gente faz um filtro para que a gente colete somente o primeiro semestre de 2012. Otávio, Diga. um questionamento. Até a gente chegar num, enfim, roll-up ou qualquer... todas as informações que a gente quer descartar, não existe uma ordem qualquer que seja em cima dessas operações, né? No caso, eu poderia fazer um roll-up primeiro por livraria, depois por faixa etária, depois por cliente, ou por faixa... Enfim, poderia permutar entre as possíveis ordenações aí dessas três dimensões, que não me interessam, no caso. Né? Poderia ser em qualquer ordem. Né? Poderia. Isso. Inclusive, aqui, né, se a gente for ver nas questões anteriores, o que a gente tem é... a gente não tem uma ordem específica para estar fazendo. Aqui cliente é o segundo, aqui cliente é o primeiro, aqui o segundo é tempo, aqui o segundo é faixa etária. A gente, como está, não vou dizer desprezando completamente, mas a gente não está precisando focar nessas informações, a gente sobe totalmente elas e a gente não precisa delimitar uma ordem específica porque o final vai acabar sendo o mesmo, né? A gente vai focar somente naquelas dimensões que a gente realmente está precisando do dado. A única atenção, deixa eu complementar, tá? A única atenção que vocês têm que ter em relação à ordem é naquelas dimensões que vocês possivelmente vão fazer um slice, vão tirar um pedaço, né? Porque não adianta vocês quererem... Não adianta, por exemplo, vocês tirarem... vou tirar um pedaço vamos pensar aqui. Eu estou no nível de cidade, aí eu faço um slice, depois faço roll-up para estado. Entenderam? Vocês não podem... Vocês têm que imaginar o cubo, né? E vocês só podem fatiar quando vocês têm o material. Se vocês fatiarem antes de ter, vocês não vão ter. Então, basicamente, vocês têm que prestar atenção que algumas ordens são importantes ser mantidas. Claro que no momento que tu faz os roll-up para todos, que são esses os casos que tu comentaste, a ordem não interessa. Qualquer permutação dali, qualquer ordem que tu for fazer ali vai dar na mesma. Tá? Mas com a questão de ano, né? Geralmente tem que chegar em determinado ano. Em alguns casos, vocês vão ter que fazer drill down, né? Vocês vão ter que chegar num ano para depois
fazer drill down para poderem cortar em alguma outra parte específica, enfim. Existe uma série de operações ali que vocês vão ter que seguir uma ordem, mas essas de todos certamente são genérica a ordem. É genérica, mas vocês precisam fazer depois de ter jogado as dimensões que não interessam para todos. Senão vocês vão estar fazendo slice no nível de granularidade errado ali das dimensões que não é para estarem detalhadas. Então, entre elas não interessa, mas elas têm que ser antes das outras que a gente precisa, né? O Felipe perguntou por que não dá esse no semestre. Roll-up para semestre, slice médio em tempo, um semestre igual a 1/2012. Porque não dá. Dice seria tu fazer slices em múltiplas dimensões. Múltiplas. E aí tu tem um subcubo, né? Mas embaixo talvez tenha, né? Aqui um exemplo, né? Vamos pular para a questão 6, depois a gente volta para 5. Aqui a gente vai ter qual gênero de cliente mais comprou livros, cujo assunto é banco de dados em Porto Alegre. Percebe que aqui a gente tem duas filtragens de informação, a gente não tem somente uma. Numa situação dessas, então, a gente sobe o que a gente não vai estar utilizando para todos, a gente vai começando a fazer o roll-up para ganhar o nível de especificidade que a gente quer da informação. Então, dimensão cliente para sexo, dimensão de livro, a gente vai para assunto, na livraria a gente vai para cidade, e aí a gente opera e a gente coloca o DICE em jogo, porque daí a gente consegue fazer, digamos, esse slice em mais de uma dimensão, tá? A gente não perde informação, a gente usa o recurso da operação que a gente já tem ali, que é o DICE, e nesse caso, sim, porque a gente está fazendo uma filtragem, digamos, multidimensional, por assim dizer, a gente está indo em mais de uma dimensão para realizar essa filtragem, tá? Se tu for comparar com aqui, por exemplo, a gente só está fazendo de 2012. É só um, então a gente realiza o slice, a gente não realiza o DICE porque não tem outra dimensão, outro filtro para a gente estar aplicando aqui. Beleza? Por exemplo, assim, seria só o DICE para múltiplas dimensões? Ou, por exemplo, se eu tivesse 2012 e 2013, seria um slice ou um DICE? Aí tu estaria fazendo um slice somente, porque pensa que tu está operando em uma dimensão, tá? Quando vocês forem para o Tableau, inclusive, quando vocês forem realizar essa operação de filtragem, vocês podem colocar por, digamos, ranges, né? Então, vocês conseguem colocar eu quero entre o primeiro semestre aqui de 2012 até o segundo semestre de 2014. A gente tem aqui um range específico em que a gente vai estar pegando essa informação. Mas percebe que a gente está lidando somente com uma dimensão. A gente não saiu da dimensão que é a dimensão tempo. A gente está variando nela, a gente está pegando informações diferentes aqui dentro de tempo, mas a gente não saiu de tempo. O que é o caso diferente da 6, onde a gente está aplicando essa filtragem de informação em duas dimensões diferentes, tá? Aqui a gente usa a dimensão livre e dimensão livraria. Aqui, nesse caso, é somente a dimensão tempo. Então, com uma dimensão, a gente precisa somente do slice. E o slice pode variar. Se eu quero pegar valores menores que x, valores maiores que x, valores entre determinados dois valores. Então, tudo que acaba sendo só com uma única dimensão, não importando tanto o grau da variação que a gente está fazendo, vai ser um slice que a gente vai estar fazendo, vai ser esse filtro, digamos, em uma só dimensão. Beleza? Ok. Beleza, valeu. Eito. Vamos lá, então, para a última, né? A 6 a gente já deu uma passada ali. A última, então, aqui é 5. Qual foi o autor mais lucrativo para toda a rede de livrarias em dezembro de 2011? Aqui, então, de novo, a gente precisa da informação de autor. A gente precisa da informação aqui também de tempo, né? Pegando, então, dezembro de 2011. Isso aqui a gente já viu antes. Quando a gente está tendo o ano, a gente está realizando uma filtragem. Então, a gente vai deixar lá para o final para fazer esse slice. As dimensões que a gente não está buscando a informação diretamente, a gente faz, então, esse roll-up para todos, certo? Dimensão cliente, faixa etária, livraria. Agora, dimensão livro, onde a gente precisa do autor, a gente, então, vai fazer o roll-up para autor. Na dimensão tempo, a gente faz o roll-up para mês. E aqui, então, dentro de mês, a gente vai estar fazendo um slice para pegar somente dezembro de 2011, tá? Então, aqui retomando, se eu quisesse, ainda seria um slice se eu pegasse somente de novembro a dezembro,
somente de outubro a dezembro, seria em The Slice, porque a gente trabalha só com a dimensão de tempo. Beleza, pessoal. Alguma pergunta aqui das questões de operações OLAP que vocês tenham? Eu fiquei mais curioso para um exemplo, mas pode ser depois, não precisa ser agora, de um drill down, assim. Um exemplo do drill down. Essa é a pergunta que todo mundo faz. Eu acho que eu tenho alguns exemplos guardados aqui de drill down e eu passo para vocês. Tá? São casos específicos que às vezes a gente tem que subir para setar alguma coisa, né? E depois a gente tem que descer, porque o nível que tem que mostrar para o usuário é no nível abaixo. Então, tu quer cortar no nível acima, mas tu quer mostrar no nível abaixo. É fácil de pensar, mas não, me dá uns minutos, ou de repente eu boto no Moodle, né, na já são 10 ideias, porque tem alguns bons exemplos de quando que a gente usa o drill down. Não, Às vezes eu gosto acho de guardar para a prova, né? Mas ok, já que tu perguntou, eu abro o jogo e boto uns exemplos para vocês também. Mais alguma dúvida dos exercícios, pessoal? Da maneira de pensar? Às vezes tem alunos que têm mais dificuldade, porque é um jeito um pouquinho diferente de pensar, assim, de organização dos dados, né? Vocês vieram toda a faculdade aí pensando num relacional, ou agora já estão numa vibe NoSQL e JSONs, enfim. E aí chega esse negócio, e esse negócio é meio que totalmente diferente de tudo que vocês já viram, o jeito de pensar é meio diferente, e pressupõe que tem um outro banco que vocês sabem lidar e vocês têm que mapear para esse, então vocês tentam fazer as mesmas coisas, e mesmas normalizações e não funciona. Mas depois que dá aquela sacada, aquele estalo, não, é isso que está acontecendo, e isso vai acontecer no trabalho. Quando vocês estiverem fazendo trabalho, que vai dar os estalos, vocês vão se dar conta, é por isso que é assim. Ou então você dá conta, não entendi isso daqui, né? Estou tentando fazer isso daqui, claramente não entendi, porque eu não sei o que fazer agora. Mas isso a gente não se preocupe, a gente tem tempo, a gente vai ter aulas para desenvolvimento do trabalho também. É só sempre muito importante que vocês fiquem acompanhando a disciplina junto com os últimos vídeos, com os últimos materiais, e que participem das aulas síncronas. E se isso acontecer, vocês vão ver que vai ser muito simples esse primeiro trabalho, se vocês se organizarem, acharem os dados e, enfim, participarem dos nossos encontros síncronos, que a gente deve fugir do Zoom para o Discord, mas aí a gente se encontra no Zoom e vai para o Discord depois, né? Vocês têm mais alguma dúvida final que não envolva dar de graça minhas questões de prova, que nem o Felipe acabou de fazer? Tudo certo, então? Então tá, pessoal, a gente encerra um pouco mais cedo. Agora é a hora que eu digo, Otávio, não gerenciou o tempo. Mas isso é a coisa mais natural que tem para um estagiário de docência. Já sempre acontece com os alunos, né? Quando a gente dá, principalmente quando a gente dá uma aula inteira. O Otávio, coitado, não teve nenhuma aula inteira, né? Até porque não era uma aula expositiva. Mas quando a gente dá uma aula expositiva, que eu dou meu material, né? Que dá para falar tranquilamente, 1h30, 2 horas, o aluno vai lá e acaba em 40 minutos. Mas isso é porque a gente ainda não tem cancha, o estagiário de docência ainda não tem cancha de como explicar e ficar né, e mastigar e saber onde é que vão perguntar. Às vezes dá aquela enrolada que é bom, porque fixa e aquela coisa toda, né? Mas se vocês não têm dúvidas, beleza, não tem problema nenhum, a gente acabar um pouquinho antes. Aí a gente já fica, eu estou olhando aqui só o nosso planejamento, hoje era correção e eu passei em T1. Então, nessa quinta é um vídeo assíncrono, é um tutorial de Tableau que o Otávio vai gravar para vocês, ou já gravou, e a gente está editando, enfim. Na terça-feira é um tutorial de crawler, né, de data crawling, data scraping, web scraping, né? Aí na outra quinta, 1º de abril é feriado, porque é a Páscoa. Aí, na verdade, a gente agora volta a se encontrar de maneira síncrona, 6 de abril, quando a gente já vai começar quando começa a parte de execução dos projetos. Aí não é aula expositiva, é um momento que a gente imagina que vocês já vão estar nos grupos, e aí a gente corre para o Discord de todo mundo e faz uns momentos lá, vocês vão estar atrás dos dados, vocês vão começar a fazer o trabalho, né, juntos, com seus grupos, e vocês vão tirando dúvidas, tá? Essas aulas de acompanhamento de projetos, vocês vão ter exatamente 4 aulas.
6 de abril, 8 de abril, 13 de abril e 15 de abril. Depois dessas 4 aulas de execução do projeto. Claro, nada impede que vocês façam o trabalho fora do horário, que é o que geralmente seria feito, né? Mas a gente, até pela questão da pandemia, e para ser mais fácil a dinâmica, a gente deixa esses 4 momentos em sala de aula para vocês fazerem o trabalho, para não ficar pesado aí extra classe, né? Senão a gente nota que fica muito pesado para vocês, muita atividade extra, né? Vocês já estão fazendo às vezes muita disciplina e assim por diante. Então a gente volta a se encontrar no dia 6 de abril. A tarefa de casa para vocês, além de ver os 2 vídeos, né, de Tableau e de Data Crawler lá, é conversar com os colegas e formar grupos. Definam os grupos, usem a enquete do Zoom, e depois que tiver mais ou menos tudo definidinho, os 6 grupos diferentes, assim, pessoas nos 6 grupos diferentes, vocês marquem lá no servidor do Discord, que aí vai disparar os scripts tudo. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida para a gente fechar? Não. Não, senhor. Então tá, pessoal, uma boa noite aí para todos vocês e a gente se encontra de maneira síncrona aqui de volta no dia 6 de abril. Um grande abraço aí para todo mundo. Abração. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Ô, professor, Fala. tava vendo aqui, não tá aberto lá no Moodle.